O Espírito Santo está atraindo o seu coração hoje? Olha só o que Romanos 8,14 diz em relação ao Espírito Santo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, gente, o que o devocional hoje está trazendo pra gente? 2 pontos. Primeiro, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Quem melhor que o próprio Espírito de Deus para saber a vontade dele? Então, gente, muitas vezes a gente acaba sendo burro por não ouvir a voz do Espírito. Muitas vezes a gente fica patinando, tentando pelas nossas próprias forças, e a receita tá aqui mais do que perfeita e clara. Somente através do Espírito Santo vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Porque aqui deixa, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Então, a gente precisa, a gente necessita buscar o encher do Espírito Santo. Porque não é possível a gente agradar a Deus, não é possível nós sermos cristãos, não é possível a gente ter fé se não tivermos o Espírito Santo nos guiando. Ele somente vai conseguir nos guiar, ele somente vai conseguir, como a gente estudou no começo da semana sobre a língua, ele que vai conseguir controlar nosso corpo, controlar a nossa mente, ele vai nos ajudar e dar as ferramentas certas pra gente combater a nossa natureza. Então, por isso que eu disse que muitas vezes a gente acaba sendo burro, porque a receita tá aqui, então por que não seguir? Porque muitas vezes, gente, é mais fácil seguir a nossa vontade, seguir nós mesmos, seguir a nossa própria intuição do que seguir o Espírito Santo. Porque muitas vezes, gente, o Espírito Santo manda a gente pra direção que logicamente não vai dar em nada, logicamente não vai dar certo. Então, a gente precisa se esvaziar mais e encher mais do Espírito Santo, porque toda vez que ele manda a gente pra um lugar e a gente segue, o final, ele é extraordinário. O final sempre dá certo, gente, aos olhos de Deus, lembrando, por favor. Então, a gente necessitamos realmente buscar esse encher do Espírito Santo. Esse é um ponto. O outro ponto, gente, porque se você colocar esse versículo ao contrário, se nós não somos guiados pelo Espírito de Deus e não somos filhos de Deus, automaticamente a gente vai ser filho do diabo. Então, olha só a seriedade de ficar caminhando nesse levanta, cai. Esse levanta, cai. Ora estou no Espírito, ora estou na carne. Gente, se a gente não é guiado pelo Espírito Santo, a gente é guiado por nós mesmos. E ser guiados por nós mesmos nos torna filhos do diabo. Quando a gente pôr na cabeça que quando a gente tá, mas esse sou eu achei isso, eu pensei isso, nós estamos fazendo a nossa própria vontade e automaticamente estamos servindo ao diabo. E acredito, gente, que o nosso maior objetivo aqui é fazer a vontade de Deus, é fazer as obras, é divulgar a palavra, é ser testemunho vivo de que o Espírito Santo habita em nós, mas para que a gente possa ser um testemunho, porque essa é a nossa função aqui na Terra, mostrar, olha, gente, através do Espírito Santo, eu me tornei essa pessoa, através do Espírito Santo, eu consegui crescer no reino dos céus, eu consegui tornar uma pessoa que, aos olhos humanos, eu poderia ser nada, mas o Espírito me fez tudo. É essa a nossa função aqui, testificar o Espírito Santo nas nossas vidas, mas a gente só vai conseguir testificar isso quando a gente tiver ele realmente 100% o tempo todo nas nossas vidas. Caso contrário, a nossa vida vai ser em queda, não glória em glória. Que esse é o nosso objetivo, a gente sempre alcançar mais e mais no reino dos céus. Mas para que a gente consiga alcançar, a receita tá aqui, através do Espírito Santo. Como a gente estudou, nos outros dias sobre dominar a língua, que é um mal incontrolável, através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o ar que a gente respira. O Espírito Santo tem que ser o sangue que corre em nossas veias. Não tô dizendo aqui que é fácil e tal, mas não é impossível, gente. Não é impossível ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa ouvir. Muitas vezes a gente escuta realmente a voz, mas não obedece. Por quê? Porque muitas vezes ele tá mandando a gente por direções que você olha e fala, meu Deus, não tem lógica. Mas seguir a Cristo, viver o verdadeiro evangelho não é pela lógica. Se você tá vindo pro evangelho, se você crê em Cristo pela lógica, você tá indo pro caminho errado, porque viver para Cristo é muito mais além do que aquilo que a gente consegue entender, é muito mais além daquilo que a gente consegue enxergar. Viver para Cristo, viver sendo guiado pelo Espírito é uma surpresa a cada dia, é uma surpresa a cada hora. É algo que a gente não consegue ter o controle, é algo que a gente não consegue prever. Então vamos buscar esse Espírito fervorosamente nas nossas vidas, tanto eu quanto vocês, que nós possamos entender que nós precisamos
para viver o cristianismo verdadeiro, precisamos ser guiados pelo Espírito. Porque aqui não é eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Caso contrário, você está sendo filho do diabo. E esse não é o que a gente quer. A gente quer testificar Cristo em nossas vidas, testificar que o Espírito Santo habita em nós continuamente. Então vamos buscar. É uma questão de esforço, é uma questão da gente se esforçar. Foi o que eu falei, não vai ser fácil, tem horas que você vai ficar ali brigando com a sua natureza, mas através do poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer tudo que estiver na nossa frente. Mas através de quem? Do Espírito de Deus. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!